dia a todos. Bom, eu penso que a entrevista de ontem que a Sra. Procuradora-Geral da República deu e que foi a primeira do seu mandato, que está previsto na lei, foi uma entrevista que permitiu esclarecer de facto algumas coisas, permitiu transmitir algumas informações e acho que ficou claro que se a Sra. Procuradora vier ao Parlamento, como penso que virá em breve, saberá fazer muito bem a separação do que são processos concretos e a mensagem geral que é preciso passar. Porém, ontem, penso que uma das mensagens que ficou patente e que talvez mostre o maior perigo de tudo isto que anda à volta da pressão da política sobre a Justiça é quando a Sra. Procuradora se refere a uma campanha orquestrada contra o Ministério Público. Uma campanha orquestrada significa que os próprios membros do Ministério Público, a Sra. Procuradora à cabeça, sentiram a um determinado momento que o poder político se juntou, ou pelo menos se articulou, para causar pressão, para causar dano, para procurar condicionar a Justiça. Nós agora ainda não sabemos tudo o que aconteceu de um lado e do outro, mas há uma coisa que sabemos. A Justiça sentiu-se condicionada, orquestrada numa campanha, digamos assim, conforme ontem a Sra. Procuradora-Geral disse. E eu acho que isso é também, se de um lado os seus procuradores e os agentes da Justiça têm que tirar consequências, os políticos também têm que saber tirar consequências daquilo que ontem foi dito pela mais alta responsável do Ministério Público. Depois há um elemento que me parece importante, é que, tal como nós sempre pedimos que fosse e que acontecesse, finalmente caiu a ideia de que aquele parágrafo que tinha sido escrito no comunicado do Ministério Público tinha sido feito por acaso e tinha sido feito com um propósito político. E ontem a Sra. Procuradora explicou o que, aliás, já tinha sido dito, que é Portugal tem um princípio de legalidade. Isto significa que a lei é igual para todos. Ora, se alguém, sendo Primeiro-Ministro ou não Primeiro-Ministro, ou Presidente da República, ou deputado, ou outro cargo qualquer, é referenciado por suspeitos num processo e tem um foro próprio, o Ministério Público não pode ou não pode abrir um inquérito. Tem que abrir um inquérito. E era o que mais faltava não o comunicar ao país, dando a entender que estava a proteger alguma pessoa. Portanto, a Sra. Procuradora até referiu o termo, isto deve-se muito simplesmente ao princípio da legalidade. E tem razão, porque de facto, se há uma referência a António Costa, nem sequer se fala em suspeitas nesse comunicado, fala-se numa referência que outros suspeitos fazem ao antigo Primeiro-Ministro. O Ministério Público tinha que abrir um inquérito, não era uma questão de opção, tinha que abrir e tinha que correr no Supremo. Como todos sabemos, e aliás foi reconhecido pelo próprio, a demissão de António Costa é um ato pessoal e político da parte dele, com o qual nós concordámos, mas que é uma avaliação política. E, portanto, a Sra. Procuradora acho que passa esta mensagem, independentemente agora da forma que escolheu para comunicar e da forma como comunicou, que é ninguém está acima da lei em Portugal. E eu acho que essa é a mensagem que mais tranquiliza. Que seja autoridade ou não seja, não estão acima da lei. Elemento muito negativo que me parece preocupante e que deve fazer os políticos refletir. O que dizia há pouco, da sensação que hoje muitos agentes da Justiça têm. Aliás, recordo que hoje mesmo foi entregue uma carta ao Presidente da República, por parte, se não me engano, de 800 procuradores. A sensação que a Justiça tem hoje, de que quando a política é afetada em qualquer das suas áreas, em vez de ter o mesmo tratamento que os outros cidadãos todos, une-se para procurar condicionar. Faz manifestos dos 50, dos 70, dos 100, ameaça com vindas à Assembleia da República, faz debates parlamentares de grande visibilidade, em que o primeiro dos temas é dizer que temos que pôr ordem no Ministério Público. A Sra. Ministra da Justiça refere-se a pôr ordem na casa. Tudo isto, como nós aliás dissemos, no dia em que a Sra. Ministra fez estas declarações, tudo isto passou uma péssima imagem para a Justiça. A ideia de que não se pode ou não se deve investigar políticos, não se pode ou não se deve investigar primeiros-ministros, porque quando isso acontece a política reage imediatamente. E como tem muitos meios de reação, vai condicionar a Justiça. Portanto, é como dizia, se há alguma coisa que fica esclarecido, foi precisamente esse parágrafo. Porque se dizia que foi a própria Sra. Procuradora que fez para provocar a demissão de António Costa, chegou-se a dizer que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa teria feito esse parágrafo e que tudo foi provocado para demitir António Costa. Ora, ontem a Sra. Procuradora especificou que, por um lado, nunca se referiu a António Costa naquele parágrafo como suspeito, embora ele hoje possa ser, fruto da evolução que o processo teve, que o que disse foi que houve referências e estão no processo, por parte de outros suspeitos, à autoridade e ao poder de António Costa. Ora, a Procuradora não o disse assim. Mas a questão que fica é esta. Numa democracia, há várias pessoas com autoridade, que são ministros ou altos dirigentes de Estado, que dizem que quem lhe está a desbloquear as decisões é o Primeiro-Ministro. Quem está a ajudar a desbloquear é o Primeiro-Ministro.
O que é que faz o Ministério Público Democrático? Fecha os olhos e esconde o processo, ou diz isto aconteceu e vamos permitir que corra na sua sede própria, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Se eu fosse Procurador-Geral da República e um Ministro da Justiça ou uma Ministra da Justiça dissessem que têm que pôr ordem na casa do Ministério Público, eu também sentiria o mesmo. E sentiria que a independência da Justiça está fortemente em causa. Quando uma Ministra da Justiça diz que tem que se pôr ordem na casa. Ou quando vários responsáveis começam a dizer que a Assembleia se devia juntar para afastar imediatamente a Procuradora, por causa de escutas que envolvem o antigo Primeiro-Ministro. Tudo paira, tudo aparece no ar, como se fosse uma retaliação política por se ter investigado um Primeiro-Ministro, um ex-Primeiro-Ministro, ou por se terem investigado antigos governantes. E não se viu isto em relação a outros políticos, como eu já disse, nem se viu isto em relação a outros processos. Posto isto, é evidente que a Sra. Procuradora já poderia ter falado há mais tempo, isso parece-me uma evidência, porque havia motivo para isso e havia elementos para isso. Escolheu fazê-lo agora, é uma escolha que a própria fez, provavelmente já em modo de balanço do seu mandato, mas eu acho que algumas das reflexões que deixou e alguns dos elementos que deixou não são tranquilizadores. E não são tranquilizadores para o futuro que queremos da relação da Justiça com o país. Eu relembro que uma das partes daquela entrevista prendeu-se com referências ao Presidente da República, em que o Presidente da República categorizou como maquiavélica a Procuradora e alguns elementos do Ministério Público. O que é que isto mostra? Que a Sra. Procuradora tem alguma razão quando diz que há uma campanha orquestrada do poder político, de facto, contra quem investiga, porque se vemos isto através de António Costa, que aliás usou o Palácio de São Bento, não se inibiu de usar o Palácio de São Bento para falar do seu próprio processo à hora nobre do país. O Presidente da República, que num jantar com diplomatas, com jornalistas estrangeiros, fala do maquiavelismo do Ministério Público. E o resto, temos visto todos saírem, desculpem o termo, todos saírem da toca, todos, desde Rui Rio a Ferro Rodrigues, a Augusto Santos Silva, todos. O PS não pode usar mais artilharia pesada, tudo a dizer que este Ministério Público não serve, que esta Justiça não serve. Há manifestos dos 50, há manifestos dos 30, há manifestos dos 50, só não vejo um manifesto contra a corrupção. Era esse que nós gostávamos de ver, era o manifesto de todos os políticos contra a corrupção. E isso continua a não existir. Portanto, só mesmo para terminar, depois desta entrevista, fica-se com a sensação que o poder político tudo fará para enfraquecer ainda mais o Ministério Público e, por consequência, a Polícia Judiciária. Isto significa que os tempos que aí vêm podem ser perigosos. O Chega cá estará para ver quem é que o Governo sugere e o Presidente para a nomeação como Procurador ou Procuradora-Geral da República, mas também nas polícias criminais, porque o combate à corrupção faz-se se houver independência. Se houver dependência ou constrangimento, esse combate à corrupção desaparecerá e enfraquecerá. E acho que é a grande mensagem que passa ontem da entrevista da Sra. Procuradora. Não, nós abstivemos-nos na vinda da Sra. Procuradora ao Parlamento, por evitar que a Procuradora venha ao Parlamento falar de processos concretos. Se a Sra. Procuradora vier ao Parlamento falar do relatório e do Ministério Público, do relatório de atividades, dos meios que faltam para exercer a sua função e da independência do Ministério Público, isso faz sentido. Se vier falar de escutas telefónicas, de investigações ao político A, ao político B ou ao político C, é um péssimo serviço que prestamos à democracia e o Chega a opor-se-á sempre a isso. É evidente, mas repare, não é o Ministério Público sozinho que interfere em escutas prolongadas. Para haver escutas prolongadas é porque houve elementos policiais que as entenderam importantes, é porque houve elementos do Ministério Público que as validaram, é porque houve um juiz de instrução que as validou, porque na nossa lei não é o Ministério Público sozinho que faz escutas telefónicas. Portanto, isto sim é uma campanha orquestrada por todos, para passar a ideia que há uma espécie de uma nova PIDE, de uma nova polícia política que anda atrás de políticos. Isto não quer dizer que todos façam muito bem o seu trabalho, mas é preciso que as pessoas compreendam o mecanismo da lei portuguesa para não se embarcar em conspirações, em disparates, na grande maioria das vezes, e em contradições. Não há nenhuma escuta que seja feita na lei portuguesa, durante o tempo que eu vi, 3 anos, 4 anos, etc., que não tenha a intervenção de múltiplos magistrados, nomeadamente juízes de instrução. E, portanto, significa que os indícios que existem estão lá, são fortes, porque a lei assim o exige e merecem ponderação. Se começamos a dizer que para os políticos não, criamos uma sociedade em que políticos não podem ser investigados, mas todos os outros podem. E todos os outros se sujeitam ao tempo de demora, à burocracia, às escutas. Os políticos já não podem. E, portanto, acho que esse é o sinal preocupante que sai desta entrevista e o Chega estará do lado contrário, a procurar equilibrar o barco e não a desequilibrar o barco em favor do poder político.